Os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mão. Mas vou ler mais uma vez o verso de número 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Amém. Glória a Deus. Você colocar só a Bíblia na cadeira e desse uma salva de palma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, irmãos, eu não sei pregar, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós temos uma história bem conhecida, uma história que todos nós conhecemos, que é sobre a viúva de Naim. Já ouvimos muitos pregadores ministrar sobre essa mensagem, falar sobre essa mensagem. É uma mensagem muito pregada, é uma mensagem muito falada. Então, muitos de nós já ouvimos, até mesmo ministramos elas. Só que Lucas, ele vai escrever agora que Jesus, ele vai em direção a uma cidade por nome de Naim. Naim, se nós lemos a história, formos estudar, Naim verdadeiramente não é uma cidade, Naim é um vilarejo, é um lugar pequeno, um lugar pobre, um lugar menos visado. Então perceba, Jesus está indo a um lugar pequeno, Jesus está indo a um lugar onde a pobreza reina, Jesus está indo a um lugar onde ninguém dá nada, onde ninguém vê. Entenda, só que antes de Jesus ir a Naim, ele vai sair de uma cidade, ele acabou de fazer um milagre esse que ele curou um servo de um centurião. E percebemos que Jesus saiu de uma cidade por nome Cafarnaum. Jesus está saindo de Cafarnaum, indo em direção a uma cidade por nome de Naim. Perceba, é de uma cidade para outra. Só que perceba, Jesus está saindo de Cafarnaum. Cafarnaum, se nós lermos a história, foi uma das cidades onde Jesus mais curou, onde Jesus mais libertou, mais restaurou, foi a cidade de Cafarnaum. Perceba que Jesus então não está saindo de qualquer cidade, Jesus está saindo de uma cidade onde era acostumado a ver os milagres de Deus. Então a cidade de Naim está acostumada a ver milagres de Jesus, só que ao contrário de Naim, Naim nunca tinha visto milagre. Por quê? Naim só ouvia falar dos feitos de Jesus. Perceba, Jesus está saindo de uma cidade por nome Cafarnaum e indo em direção a uma cidade por nome de Naim. Só que antes disso, se nós lermos a história, Jesus fez mais milagres na cidade de Cafarnaum. Só que lemos a história, percebemos que Jesus não nasceu em Cafarnaum, Jesus não cresceu em Cafarnaum, não, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas a cidade que está contemplando a glória de Deus é a cidade de Cafarnaum. Percebamos bem, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas a cidade a qual Jesus está mais curando é a cidade de Cafarnaum. Perceba que é 3 cidades diferentes. Aonde ele nasceu, Belém, aonde ele cresceu, Nazaré, e aonde ele está mais curando é Cafarnaum. Perceba que a cidade que era para ter milagre não tem, que é a cidade aonde ele está crescendo, que é a cidade de Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, mas por crescer em Nazaré, a cidade nunca viu milagre, não sabe o que é milagre, mas por
Porque, ao contrário de Cafarnaum, Jesus está curando, Cafarnaum, Jesus está libertando. Perceba que enquanto Jesus está fazendo em Cafarnaum, aonde a cidade onde ele cresceu, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação. Podemos ver que parece que tem alguma coisa de errada com Nazaré. O que está acontecendo com Nazaré? Por quê? Porque Jesus pisa em Nazaré e nada acontece. O normal é Jesus pisar e o milagre acontecer, mas ele pisa em Nazaré e nada acontece. Mas por quê? Porque se nós lermos a história, vamos ver que toda vez que Jesus pisa em Nazaré, os que estão em Nazaré estão ouvindo o que ele está fazendo na cidade vizinha. Eita, Jesus, nós estamos sabendo que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está restaurando lá na outra cidade. Mas por que o Senhor não cura aqui em Nazaré? Por que o Senhor não cura aqui em Nazaré, não liberta? Por quê? Porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. O que você está querendo dizer? Não estou entendendo. Porque antes de adorar, eles reclamavam, eles murmuravam, reclamavam demais, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Agora perceba, é Jesus pisar em Nazaré, eles começam a murmurar. É Jesus pisar em Nazaré, eles começam a reclamar. E assim Jesus não cura, e assim Jesus não liberta. Perceba que tem pessoas que só sabem reclamar da vida, porque na minha vida Jesus não cura, porque Jesus não salva a minha família. E talvez possa ser que nós temos que se analisar melhor. Por quê? Porque às vezes nós reclamamos mais do que adoramos, murmuramos mais do que adoramos. Perceba, toda vez que ele pisa em Nazaré, nada acontece. Por quê? Na murmuração ele não trabalha, na contenda ele não trabalha. Por quê? Porque quando ele pisa em Nazaré, o que acontece? Estou falando mal dos pastores, estou falando mal da igreja, está falando mal da Espírito Santo, e é normal que ele não vai fazer nada. Por quê? O povo só reclama, só murmura, ainda pergunta por que ele não faz, por que ele não cura, por que ele não liberta, porque ama o Espírito Santo. O interessante é que Jesus pisa em Nazaré e nada acontece por causa desse motivo. E desse motivo ele não vai fazer. Só que tem uma coisa: a cidade de Cafarnaum é a cidade a qual ele mais curou, mais libertou, mais restaurou. Por quê? Porque Jesus, antes de entrar em Cafarnaum, o povo já estava adorando, o povo já estava glorificando. Vou repetir mais uma vez: antes de Jesus pisar na cidade, o povo já estava glorificando, já estava adorando. E eu vou te falar uma coisa: sabe o que é isso? É fé, é adorar em meio aos desertos, às provas. Jesus nem pisava na cidade, o povo já estava glorificando. Jesus nem pisava na cidade, o povo já estava glorificando. É em meio ao deserto, está faltando um armário e você estava dando glória, está faltando as coisas dentro de casa e você está dando glória. Jesus olha e fala: eu vou entrar, eu vou. Glória a Deus, aleluia. Eu vou te falar uma coisa: em meio à dificuldade, Glória a Deus, aleluia. quanto mais nós adoramos, sabendo que nós estamos passando pelos processos, é mais fácil de Jesus entrar. Aleluia. E Jesus entra toda vez. Era assim em Cafarnaum. Só que perceba, ele está saindo de Cafarnaum, está indo em direção a Naim. Naim é uma cidade que nunca tinha visto, só ouviu falar dos feitos de Jesus. Imagine o povo lá: nossa, Jesus está curando lá em Cafarnaum, Jesus está lá em. Interessante que eu vou entrar na história agora. Eu vou entrar na história agora. Aí a Bíblia diz, a história já começa chamando a mulher de viúva. A história já começa chamando a mulher de viúva, que ela não tinha perdido, ela não perdeu, ela já tinha perdido. A história já começa falando que ela já tinha perdido. Olha aqui, entenda, Jesus está indo para uma cidade por nome de Naim. Só que antes
Tem isso aqui. Glória a Deus. Jesus está indo para uma cidade chamada Naim. Só que, perceba comigo, a Bíblia diz que a história chama ela de viúva. Aleluia. Quando se fala viúva, fala-se de perca. Ela teve uma perca. E ninguém gosta de perder. E quando se fala de perder, se fala de choro, se fala de tristeza, se fala de angústia. Perceba que a história começa chamando ela de viúva. Só que, para ela perder, teve uma notícia. Qual a notícia? Morte. Que na cidade teve uma morte. Aleluia.